Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e hoje a gente vai comentar essa notícia aqui. Um cara foi preso com 60 milhões em valor em barra de ouro, mais de 100 quilos de ouro no carro dele, e esse cara provavelmente não conhecia ou não conhece Bitcoin, né? Videozinho sem edição, rápido aqui, então deixa o teu like, deixa o seu comentário aí, comenta a sua besteira, mas dá uma olhada aí, meu brother. Tô treinando, cara cheia marcada de porrada, fiz um sparringzinho hoje com extrema tranquilidade e segurança. Estamos trabalhando turno dobrado hoje aqui. Deixa o like, deixa o comentário e vamos ler a matéria aqui depois comentar. Preso com barra de ouro em Hilux, é empresário em Rondônia e ficou calado em depoimento à PF. Aí tá aqui o tanto de barra de ouro que o cara simplesmente que foi encontrado no carro dele. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 104 quilos de ouro avaliado em mais de 60 milhões em Roraima. Então, bicho, é ouro pra caramba, em 100 quilos de ouro dentro do carro do cidadão. Os 103 quilos de ouro apreendido na ação histórica da Polícia Federal em Boa Vista estavam com o empresário Bruno Mendes, de 30 anos. Ele dirigia uma Hilux e o minério foi avaliado em 61 milhões pela cotação atual do Banco Central. Aqui a gente já dá para comentar algumas coisas, né? A primeira coisa é o seguinte, por que eu estou falando de ouro? Porque na verdade eu quero falar de Bitcoin, e o Bitcoin é o ouro digital, né? Ele pegou todas as características do Bitcoin, como a escassez, a taxa de inflação, a questão um supply limitado. Então, como o ouro, o Bitcoin tende a ser extremamente raro. Então, isso também é uma das coisas que torna ele uma reserva de valor, né? E uma das coisas que eu já começo falando é isso aqui, ó. Quando você vê e diz assim, o minério foi avaliado em 61 milhões pela cotação atual do Banco Central. Beleza, como é feita essa cotação? Como ele mesmo disse, a cotação oficial. Só que quando você tem um ouro e você tenta vender, você tem o ágio. Você nunca vai vender pelo preço da cotação oficial. É muito difícil. Primeiro é o seguinte, a maioria das pessoas não tem ideia se o ouro é verdadeiro ou falso. Tem que ser um especialista, você tem que usar lá algumas coisas químicas, você vai dizer se o ouro é verdadeiro ou falso. Inclusive já houveram países que foram enganados, né? Quando o cara botava tipo, metia um outro mineral lá, metia uma outra liga metálica e cobria de ouro, né? E aí o cara raspava lá, falava não é ouro, mas a maioria não era. Então até estados já foram trapaceados dessa maneira. E a gente que não sabe de porra nenhuma, uns Q83 que nem a gente, o cara tá te vendendo ouro lá e às vezes não é ouro, né? Então, de novo, essa notícia diz o seguinte, foi avaliada em 61 milhões, mas a cotação real, o preço real, deve ser muito menos. Porque na hora de você transacionar esse ouro, ainda mais nesse volume, quem é que vai ter esse caixa? O ouro não é muito líquido, então, mesmo que esse cara quisesse vender os 61 milhões em ouro dele, ia demorar pra caramba. Imagina quantas pessoas estariam dispostas a pagar 61 milhões por todo esse ouro. A pessoa, muito provavelmente, se ele quisesse se desfazer desse ouro, a pessoa pagaria muito menos. Ela falava, não, te dou 50 milhões ou 40 milhões para levar teu ouro todo. E mesmo assim é difícil. Então, o que eu quero te dizer com isso aqui são duas coisas. A cotação real não funciona, porque tem esse ágio, obviamente não são tantas pessoas assim que vão querer essa quantidade de ouro, por isso eles vão querer pagar mais barato pelo seu ouro. Por quê? Porque você não tem uma demanda tão grande assim. E a terceira coisa é o seguinte, é difícil de dizer se o ouro é real ou se não é. E terceira coisa também, isso não é muito líquido. Então, se você estiver precisando de dinheiro rápido e você quiser se desfazer disso, você vai ter que vender por um preço muito mais barato. Então, é muito pouco líquido, né? E como é que você vai transacionar com isso? Como é que você vai vender? Então, vamos supor, você vai pegar uma lasca para comprar alguma parada. Então, realmente, o ouro ele já foi usado como dinheiro, mas ele é mais usado como reserva de valor e ele é muito difícil. E aí tem outras coisas que eu ainda vou falar mais para frente. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção dessa notícia foi isso. O minério foi avaliado em 61 milhões. Tenta pegar 104 quilos de ouro e tenta vender aí, se você vai vender por 60 milhões, e tenta ver se você vai achar quem compre, tá ligado? Isso é muito difícil. Agora, se esse cara tivesse com 60 milhões em Bitcoin, primeiro que ele não seria nem parado, né? Ou se ele fosse parado e ele fizesse a autocustódia, porra, ninguém ia pegar o ouro dele. Então isso mostra outra característica do Bitcoin, que é muito superior ao ouro, o transporte e a segurança, né? Outra coisa, imagina que esse cara guardasse o ouro na casa dele, certo? Ele ia ter que ter um cofre, certo? Ele ia ter que ter segurança.
Tipo, se alguém soubesse que ele tinha esse tanto de ouro na casa dele, alguém ia lá roubar, obviamente, entendeu? E até por isso que o ouro é uma das coisas mais caras para você ter e para você fazer a segurança, né? Como vocês sabem, os bancos centrais do mundo inteiro guardam ouro em seus bancos como reserva de valor, né? Estados Unidos, China, o Brasil tem um pouco, todos os países têm um pouco e nos Estados Unidos eles têm aqui o Fort Knox, né? Inclusive uma grande parte dos gastos é justamente para, meu irmão, o cara ter uma segurança para ninguém ir lá roubar o ouro, entendeu? E eu penso isso, olha o perigo que esse cara tá correndo, entendeu? Na casa dele, ou seja, lá onde que ele guardava esse tanto de ouro, que primeiro, é uma coisa meio suspeita, mas também não dá para dizer, tipo, só de olhar, não, esse dinheiro é fruto de roubo, de crime, a gente não sabe. O cara tem que provar aí para a polícia qual que de onde vem esse recurso, né? Ele tem que mostrar qual que é a origem desse ouro. E se ele tiver, a polícia vai devolver o dinheiro dele, beleza? O ouro dele. Ele vai, provavelmente, se ele não recolheu impostos disso, ele vai ter que recolher também. Mas eu não sei nem se ele vai ter que recolher impostos, né? Porque no caso ele não vendeu esse ouro. Ele tem que provar a origem do dinheiro, né? Ele tem que provar a origem desse ouro aí. Mas, independente de qualquer coisa, a polícia parou ele. Se tivessem sido bandidos, cara, esse cara tava morto, né? Eles tinham churrascado esse maluco aí, pegado esse ouro e desovado, né? Então isso mostra também uma grande insegurança de você ter ouro físico, né? Você pode ser alvo de sequestro, a polícia pode pegar seu dinheiro e sair, né? O que a gente chama, o Bitcoin é mais tranquilo do controle de capitais, tanto pelo governo e também quanto da ação violenta de bandidos, né? Então claramente você já vê que o Bitcoin é muito superior ao ouro quando se trata de transporte e armazenamento. Entendeu? São as seeds, né? São as palavras que você vai guardar na sua cabeça, ou você vai fazer como é que os caras chamam? Multisig, conjugada, né? Botando as palavras em um lugar, ainda pode adicionar sua senha depois das seeds, né? Uma senha pessoal para acessar aquela carteira. Então, imagina que esse cara conhecesse Bitcoin, imagina que esse cara tivesse alocado todo o recurso dele em Bitcoin, a polícia jamais teria parado ele. Porque como vocês vão ver na matéria aqui, segundo a polícia, eles pararam porque o carro estava meio suspeito, eles começaram a perguntar, o cara meio que deu aquela, como é que pode se falar no linguajar aí, deu uma circuitada, que nem os caras falavam lá em Brasília, circuitou, começaram a perguntar, meu irmão, peraí, vamos ver o carro. Na minha visão, meu brother, é muito difícil o cara numa parada aleatória parar um cara com 100 quilos de ouro, isso aí já era sabido, com toda certeza, velho. Isso aí, como dizem também aí no linguajar das ruas, fita dada, com toda certeza. Mas o fato é o seguinte, cara, se esse cara conhecesse o Bitcoin, esse ouro todo aí tava na cabeça dele em forma das seeds, nas palavras-chave, né? Nas 12 ou 24 palavras-chave dele, né? Mas o fato é que ele preferiu escolher ouro, né? E obviamente o Bitcoin é o ouro 2.0, que apesar de ter essas características do ouro, quais são as características? Escassez, né? O ouro tem escassez, a taxa de inflação é mais ou menos 2% ao ano, e o Bitcoin também tem uma inflação muito menor, e ela vai diminuindo com o tempo, de 4 em 4 anos você diminui a taxa de recompensa dos mineradores, então cada vez mais são produzidos mais bitcoins até chegar em 21 milhões, e isso vai acabar um dia, fazendo com que essa oferta limitada aumente o preço. O ouro não. O ouro, querendo ou não, todo ano as pessoas acabam minerando mais ouro e acaba aumentando, né, um pouquinho. É pequeno a inflação, 2% ao ano, mas você tem uma inflação constante do ouro, né? E essas são algumas das características que fazem o Bitcoin superior, ou seja, mais fácil de transportar, mais seguro e no final das contas, né, se o Bitcoin conseguir pegar o market share do ouro, meu brother, o Bitcoin vai valorizar exponencialmente, né, o preço dele. Vamos continuar no artigo aqui. Levado à Polícia Federal, Bruno ficou calado. Ele é natural de Rondônia e ele tem uma empresa varejista de artigos de vestuários e acessórios. Caralho, meu brother, essa loja dele deve vender pra caralho, hein? O cara tá com 60 milhões de ouro, é dinheiro pra caralho. A empresa leva o nome dele e fica localizada no bairro Lagoa, em Porto Velho. Quando foi abordado, ele disse ser fiscal de obra e afirmou que havia saído de Manaus para verificar uma construção, mas não soube informar o nome ou o endereço da obra que seria fiscalizada. Ao chegar à PF,
não disse mais nada. Ele foi acompanhado por 2 advogados desde o momento da abordagem até o procedimento da polícia. O cara ficou calado, meu brother. E aí com os advogados vai ver o que acontece, né? A apreensão de 100 quilos de ouro foi a maior feita pela PRF em todo o país. As barras de ouro estavam escondidas em um fundo falso, no painel e em outros compartimentos da caminhonete, como porta-objetos. Caralho, que cara maluco, meu brother. Eu quero saber, brother, eu quero saber onde é que esse cara tava indo. Eu quero saber isso aí só pra falar, caralho, que cara louco, velho. O cara meteu 100 quilos de ouro no carro. Se tivesse sido qualquer bandido dessa hora, esse cara já tava... como é que fala aí no linguajar também? Comendo grama pela raiz, não é isso? O que diz a defesa de Bruno Mendes? Tá aí. Em nota, a defesa de Bruno informou que ele é um trabalhador que, como milhares de brasileiros, atua em atividades relacionadas ao setor mineral, né? Garimpeiro, garimpagem, meu brother. E que, embora possam se desenvolver em áreas de tensão regulatória, caralho, isso aqui foi massa, áreas de tensão regulatória. Meu irmão, esses malucos que acham ouro aí vai reportar? Esses malucos que acham ouro aí vai querer pagar imposto? Tá certo eles. Para muitos, meio de subsistência é a única alternativa de sobrevivência. Meu brother, esqueça tudo. O senhor Bruno colocou à disposição da justiça e enfrentará as acusações com serenidade, acreditando nos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, aguardando que sua conduta seja analisada com a ponderação e equilíbrios necessários sem pré-julgamentos. Destacou a nota assinada. A audiência de custódia deve ocorrer às 14 horas desta quinta-feira. Bruno foi atuado na Polícia Federal por crimes de extração ilegal de minério previsto na Lei de Crimes Ambientais e usurpação de bens da União. Caralho, velho. O cara roubou os bens da União. O que? O ouro. O ouro é do Estado, meu brother. Beleza? Tá aqui a foto do magnata. Aí sim, que nem o Renato 38 fala, o magnata. Esse é magnata, meu brother. 100 quilos de ouro. Se esse homem aí conhecesse Bitcoin, quem que pegava ele, meu brother? Você tá entendendo isso? Por isso que eu falo para você, não aposte, estude o Bitcoin. Ele é imune a controle de capitais, ele é imune à impressão desenfreada, ele é totalmente... ele tem todos os princípios de descentralização, todos os princípios da escola austríaca. Ele é um ouro muito melhor. Tá aí, velho. A matéria toda é sobre isso. O ouro é bom? O ouro é reserva de valor? O ouro só tem um quesito muito superior ao Bitcoin, que é o tempo de uso. O ouro é usado há milhares de anos como dinheiro e como reserva de valor. Por isso as pessoas, e com uma certa razão, tendem a ver que o ouro é uma coisa que foi provado ao longo do tempo. O Bitcoin vem se provando ao longo do tempo. O Bitcoin venceu? Ainda não. O Bitcoin ainda não é a reserva mundial e também a gente ainda não faz conta com o Bitcoin, né? Querendo ou não, o Bitcoin ainda é precificado em dólar, porque dólar é a moeda de troca do mundo, né? A moeda de conta, a moeda global. Mas pode ser que um dia o Bitcoin seja essa moeda, se ele for adotada pelos estados, né? Mas isso independe, e eu não estou falando disso aqui, eu quero que os estados comprem Bitcoin, é inevitável, uma hora vai acontecer isso. Quem fizer primeiro vai vencer. Só que o que eu quero te mostrar aqui é a superioridade do ouro de uma maneira prática, porque se eu falasse isso para você sem ter essa matéria, aí você ia falar, Moicano, ninguém anda com 100 quilos de ouro, tá aí o magnata na piscininha de Oclean, meu brother, com 100 quilos de ouro, beleza? E lembrando, ele estava com a esposa e o filho bebê. Bruno dirigia a caminhonete quando foi parado pela PRF na altura da ponte Macuxis, na BR-401, por volta de meio-dia. No veículo também estavam esposa e filho do motorista de 9 meses, estava com um bebê de 9 meses. Durante a abordagem, Bruno apresentou sinais de nervosismo, deu aquela famosa circuitada, meu brother. Mas quem que não ia ficar nervoso? Bicho, você tá com 100 quilos de ouro e a polícia te para. Você sabe, até se tiver origem, até se o dinheiro for legal, brother, e o medo que você não tem da polícia roubar? A gente não... Como é que você vai confiar? Entendeu? Você não pode confiar nem na lei, meu brother. Tá ligado? E se tiver um policial corrupto ali pra te matar e pra te roubar, pra matar sua família e pra pegar esse ouro? Isso pode acontecer. Entendeu? Até no caso disso ter origem, até no caso disso não ser, sei lá, criminoso, até no caso desse cara não ser um bandido, você andando com 100 quilos de ouro dá medo, meu brother. Pode parar até o Papa lá que você vai ter medo. Então, o cara deu logo uma circuitada e o policial viu. Eles suspeitaram de inconsistências na documentação apresentada, então decidiram fazer uma busca mais detalhada. Foi então que localizaram as barras de ouro escondidas, é isso. Fizemos uma abordagem, verificar o interior do carro, percebendo sinais
de que algumas partes haviam sido mexidas. Será, meu brother? Eu não sei. Eu não sei, acho que o cara para parar o carro assim, a polícia já sabia. Esses veículos geralmente fazem parte das rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas para identificar os comportamentos suspeitos. Beleza? E tá aí. A gente sabe que Roraima a gente sabe que em Roraima é a maior apreensão. Apesar de ter várias ocorrências com ouro em garimpo, essa é a maior apreensão de ouro até agora. A segunda maior apreensão de Roraima foi de 21 quilos de ouro ilegal em 2024. À época, 2 pessoas foram presas. Elas estavam com 33 barras. O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação. Ainda não se sabe a origem nem o destino. A caminhonete, uma Hilux do ano de 2024, não estava registrada no nome do motorista preso. A PRF não divulgou a quem pertence o veículo. Tá aí o tanto de ouro do brother. Meu brother, vou falar uma parada para você. Eu não sei, é o que eu quero falar de novo. A gente não sabe a origem do dinheiro, não dá para saber se o cara é bandido ou não, ou como ele conseguiu isso. E o fato não é esse. O fato é o seguinte: se você confia em ter ouro, beleza, meu brother. Existem alguns problemas. O ouro de papel, ele não é ouro, né? Ele é uma promessa de ouro, né? Ele é uma promessa de ouro. Você vai estar comprando um papel na bolsa de ouro aí, uma estoque de gold, ou então um ETF de ouro. O que você está falando é o seguinte: eu acredito que eu tenho um recibo aqui que me dá direito ao ouro. Só que a verdade é que tem mais papel de ouro do que ouro no mercado. Então, aquilo ali é um título, né? É um título de dívida. Então, não é de verdade. Meu irmão, só é dinheiro de verdade aquilo que você pode ter em sua posse, entendeu? E você ter ouro de verdade é extremamente arriscado. Por isso que é melhor esse cara ter estudado o Bitcoin, estudado as características dele, assinar transações offline, saber manter esse dinheiro aí em autocustódia, esse Bitcoin em autocustódia, e aí podia viajar para todo lugar do mundo, velho, com a chave dele aqui, entendeu? Não teria como as autoridades tomar o dinheiro dele. Então, essa é só uma das razões porque eu digo aqui. Às vezes eu vou falar de política, às vezes eu vou comentar uma notícia. Eu estou esperando se desenrolar todas essas questões do Brasil. Eu já tinha falado sobre as sanções, o que eu acho das sanções. Mais para frente eu vou fazer uma opinião de todo o cenário, mas o fato é isso: não importa o que acontecer no Brasil, a tendência é que o real realmente se desvalorize, a tendência é que os políticos sempre dobrem a aposta, e você deixar o seu dinheiro aí é um grande risco em qualquer lugar do mundo. Por isso eu falo para você: estude Bitcoin, e tá aqui uma prova. Você que tentar levar o seu dinheiro com você, muitas das vezes você pode se fuder, velho, que nem o camarada aí, que nem o magnata aí, 30 anos com 60 milhões em barras de ouro. Me diga o que vocês acharam dessa matéria aqui, gostaram? E me diga aí, aonde esse cara tava, para onde ele tava indo, brother? Será que esse filho da puta tava indo pro cabaré com 60 quilos de ouro? Com 100 quilos de ouro? 60 milhões? Acho que não, tava com a esposa junto, mas uma coisa eu sei, meu brother, esse cara se fudeu de verde e de amarelo. Muito obrigado, esse foi o vídeo. Os